Olá, amores e amoras, bem-vindos ao curso de Junk Journal do Estúdio Brigitte. É um curso para iniciantes. Eu agradeço a vocês que estão vendo o vídeo e que vão fazer o curso. Considerem esse vídeo aqui, esse curso, um presente de Natal e um agradecimento pelos 20 mil inscritos no canal. Então, continue me ajudando, dando like, compartilhando e comentando. São 3 coisas importantes, tá? Dar like, compartilhar e comentar. O nosso canal tem hoje 284 vídeos gratuitos de tutorial de artesanato, tutorial de scrap, de aquarela e de sketch. Alguns vídeos com viagem também, onde eu faço sketch, mas vídeos mostrando como encadernar eu nunca publiquei, porque as aulas de encadernação aqui do estúdio são particulares, são pagas, porque para manter um estúdio de encadernação e arte o custo é grandinho, né? Mas abri uma exceção, como agradecimento e como presente para você que segue o estúdio. Eu não sei quantas aulas vão ser, porque eu ainda estou gravando. Os comentários aqui do Estúdio Brigitte são moderados, quem acompanha o canal sabe disso, então são comentários limpos, qualquer um pode ler. Então eu sugiro que você que está me escutando se acostume a dar uma passadinha de olhos nos comentários aqui do estúdio, porque eu respondo muitas perguntas e quem sabe uma delas também é a sua dúvida. E eu dou respostas às vezes bem completas, tá bom? Pegue lápis e papel, anote o que você achar importante, anote também suas dúvidas e depois deixe aqui escrito no comentário porque eu vou responder, ok? Comente sempre. Todos os vídeos que forem interessantes para você que está fazendo esse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição de cada uma das aulas aqui do nosso curso. E também no link aqui na inscrição, na descrição, tem uma playlist, a playlist de scrap. É muito importante que vocês vejam aqueles vídeos. Lá tem vídeo de como fazer carimbo em EVA, carimbo em borracha, como fazer envelope forrado. Tem uma porção de coisas que são necessárias depois, quando você for enfeitar o seu Junk Journal, tá? Então, tem um monte de vídeos lá interessantes. Faça uma maratona, aproveita que agora é feriado, né? A gente tem uma porção de feriados nesse país, nunca vi uma coisa assim, mas aproveite, veja sempre os vídeos, sabe? Vá seguindo, vá vendo devagarzinho, um a um, dê like, comente, compartilhe, né? Para quando chegar na parte de enfeitar o seu Junk Journal, você já ter uma noção de scrap, tá? De scrapbooking. Tá bom? Uma noção de como fazer alguns enfeites. Agora sim, vamos lá, vamos começar. O que significa junk? Junk é assim, é uma coisa velha, é bagunça, tralha, né? Quando a gente fala de comida, por exemplo, junk food, é aquela comida que não é saudável. Então a gente diz que hambúrguer, cheeseburger, estou falando em português bem carioquês, né? Hambúrguer, cheeseburger, hot dog, egg cheese bacon dog burger, aquelas coisas todas. Isso aí é junk food, tá? Considerado uma comida não saudável. Quando a gente transporta aqui para os nossos cadernos, junk journal ou junk book também é assim, é um livro, um caderno que tem uma porção de coisas, às vezes, que a gente não sabe bem o que vai fazer com ela. Sabe aquela gaveta que todo mundo tem em casa, ou gaveta, ou caixa, que a gente vai enfiando as coisas ali dentro? Coisas que às vezes alguém diz assim pra gente, joga isso fora, isso não presta, não serve para nada, mas a gente não quer jogar, ou porque aquilo tem um apelo emocional, ou porque a gente achou bonitinho, aí a gente não joga fora, enfia lá na gaveta e vai, quando vê a gaveta tá desse tamanho, lotada, ou então numa caixa, né? Então, junk journal é um conjunto de coisas junk, né, dentro de um caderno, tá? Eu vou mostrar para você agora a minha caixa de papéis junk. Olha quanta coisa diferente eu tenho aqui, de coisas que eu vou juntando, tá? Você também pode juntar isso aí. Então, às vezes, você está jogando fora, olha que figura bonita, ó, que eu posso cortar para botar no junk. Aqui também, ó.
Então a gente às vezes joga fora coisas e quando começa a fazer uma encadernação, percebe que, nossa, eu joguei fora quase um tesouro, né? Isso aqui foi uma exposição de Mondrian que eu fui. Posso guardar também, posso colocar. E assim vai. São vários papéis, ó, papel fininho, né? Ó, várias texturas de papéis, vários pesos. Isso aqui é um papel que reveste, é uma embalagem de sabonete. Eu botei isso aqui no Junk Journal Paris, que eu fiz esse ano. Então, todos os Junk Journal Paris tinham uma coisa dessas que eu transformei no envelope. Mas eu tenho coisas em gavetas, eu tenho chaveiro que quebrou e eu não joguei fora, pedaço de chaveiro, eu tenho pedacinhos de pulseira, olha, eu tenho tanta coisa e eu vou juntando, eu não quero jogar isso fora, né? Então eu posso pegar tudo que tem aqui nessa caixa e fazer um junk journal pessoal, minhas coisas. É claro que eu também posso pegar uma parte disso aqui, desses papéis todos, colocar no junk journal e vender. Mas acontece que essas coisas são particulares, são coisas que me trazem emoção, né? E falando em vender, eu posso sim fazer um junk journal para vender, um junk journal comercial, né? Que são aqueles que eu coloco à venda, por exemplo. Esse aqui, que ele não está pronto, esse aqui é um junk journal de Halloween. Ele não está pronto ainda, né? Mas isso aqui é um junk journal comercial. Então, no comercial, não é simplesmente juntar um monte de folhas, como eu tenho ali na minha caixa. Aquelas folhas são minhas, né? Elas têm um significado para mim. Para outra pessoa, não vai ter um significado. Eles podem achar bonito, mas não, né? Esse aqui é um junk journal comercial. Então, ele tem que ser pensado. As folhas aqui dentro, elas são escolhidas, elas são cortadas no tamanho que eu quero, né? Os detalhes também são pensados, né? Tudo tem que ser organizado. Isso tudo é quando a gente tem um junk journal comercial, é o que ele precisa. Tudo que ele precisa, né, para ser feito, eu vou escrever em uma folha. Eu pego uma folha qualquer, essa folha aqui de impressora, escrevo projeto junk journal. E começo aqui a escrever o tamanho do junk journal que eu quero, o número de folhas que eu quero, os enfeites que eu quero colocar, se eu vou cobrir com tecido, esse aqui é coberto com tecido, se eu vou cobrir com papel, se eu vou forrar com tecido, se eu vou forrar com papel, o tipo de costura que eu vou colocar aqui, se vai ter esse penduricalho ou não, se eu vou usar renda para fechar ou vou usar fita, tudo. Então, tudo que a gente imagina, a gente escreve no nosso projeto. Ok? Eu não vou fazer o projeto aqui com você, mas você pode fazer o projeto aí na sua casa, escrever tudo que você deseja que tenha no seu junk journal, ok? Agora vamos a algumas nomenclaturas que são importantes para você entender. O que eu tenho aqui é uma folha, tudo bem, né? Isso aqui é uma folha avulsa. Então, uma folha avulsa, ela tem a frente e ela tem o verso, tá? Se essa folha estiver junto com outras, né, grampeadas ou presas de alguma forma que formem um livro, eu digo que isto aqui é uma página e isto aqui é outra página. Então, eu posso dizer que uma folha tem duas páginas, essa e essa, ok? Se eu pegar essa folha e dobrar essa folha ao meio, assim certinho, ó, pontinha com pontinha, e aí eu faço isso, ó. Eu tenho uma página, 2, 3, 4 páginas. E o nome disso aqui passa a ser fólio, ok? Então, uma folha tem 2 páginas. Quando eu dobro ao meio, ela se chama fólio. E ela tem 1, 2, 3, 4 páginas. Quando eu junto alguns fólios, ó, assim dessa maneira,
eu formei um caderno, ok? Isto aqui é um caderno. E agora, deixa eu te mostrar, até aqui. Por exemplo, aqui no nosso Junk Journal, eu aqui tenho vários folhos dobrados ao meio. Quer dizer, várias folhas que eu dobrei ao meio e formei folhas, tá? Aí eu juntei tudo e formei caderno, tá? Isso aqui é um caderno. Vários cadernos juntos, ó, formam um livro, ok? Tá aqui. É por isso que eu chamo os livros aqui do Estúdio Brigitte de livros. Eu não chamo de caderno, porque na verdade são os cadernos que formam o meu livro, tá? Eu também posso ter um livro com um caderno apenas. Se eu colocar uma capa aqui, isso aqui passa a ser um livro de um caderno, um único caderno, ok? Então é importante você entender essas nomenclaturas. Bom, e qual é a quantidade de folhos que eu preciso para formar um caderno desses aqui? Isso vai depender da gramatura do papel, especialmente quando é encadernação clássica. E isso também envolve o uso do livro. Mas isso aí é um outro assunto, é uma outra história, tá? Como a gente aqui está falando de Junk Journal, que é uma encadernação mais livre, a gente usa o bom senso, né? De acordo com os papéis que a gente tem à mão, porque eles têm gramaturas, eles têm pesos diferentes. Esse Junk Journal aqui, nesse Junk Journal, todos os papéis têm gramatura 120. Mas imagina se eu for pegar os papéis lá da minha caixa, que eu tenho papel fino, papel mais pesado, papelão, papel mais leve, né? Vão ser gramaturas diferentes. Então, eu vou fazer o número aqui de folhos dependendo dos papéis que eu tenho à minha mão. Mas, normalmente, como é Junk Journal, até uns 8, não quer dizer que tenha que ser 8 folhos não, tá? Até 8 folhos é possível colocar, ok? Então, vamos ao material que a gente vai precisar. Você precisa de lápis e papel, por incrível que pareça, para anotar os pontos principais de cada vídeo e para anotar as suas perguntas, porque depois você tem que deixar aqui escrito para mim as suas dúvidas, né? Se você tem dúvidas ou não. Você vai precisar de cola forte, eu uso essa daqui. Vamos precisar de um recipiente, que pode ser vidro ou plástico, para colocar a cola e fazer dela uma cola para decupagem, que na verdade é cola com água. Já mostrei como fazer isso. Vamos precisar de um pincel, pode ser essa trincha ou um outro pincel qualquer, apenas para cola, ele só serve para isso aqui, tá? O recipiente tem que ter tampa. Vamos precisar de um estilete, tá? Um estilete afiado, uma régua de metal, porque papel a gente corta com estilete, é raro usar tesoura. Vamos precisar de uma tesoura, pode ser grande, pode ser pequena, qualquer uma serve. Vamos precisar de uma base de corte, que é isso aqui. Essa daqui é um pouco mais cara, existem as nacionais também e existem algumas menores, como essa daqui, ó, que é do tamanho A4. Isso aqui é legal para você botar o seu papel e cortar certinho, tá? Então, uma base de corte. Precisamos de uma dobradeira, que é isso aqui, né? Às vezes as pessoas chamam de espátula, mas a gente chama de dobradeira, que é para fazer o vinco, às vezes até para cortar papel. De forma rústica, isso aqui serve, tá? Então, é dobradeira. Se você não tem uma dobradeira, você pode usar uma faquinha. Sabe faca que não tem serra? Normalmente facas antigas, né? Elas não têm serra. Serve. Você pode usar também um cartão de crédito, né? Ou você pode usar uma régua que seja assim, ó, abaulada, sabe? Ela é curvinha, ela é gordinha, então ela é abaulada. Então, na hora de você fazer o vinco no papel, você faz assim. Nunca faça assim, ó, né? Forçando o papel, que acaba machucando. Faça assim, ó, pega a parte abaulada e passa, tá? É o mesmo efeito aqui das nossas dobradeiras, ok? Você vai precisar também de um agulhão ou furador, né? Que é isso aqui. Isso aqui são alguns tipos, né? O que eu mais gosto é esse, porque isso aqui é mais fino, a ponta é mais fina, não fica aquele buracão, né? Esse aqui é mais
grossinho, ó, olha só, tá? Pelo vídeo não tá dando para ver, mas ó, até aqui na ponta a gente vê, tá? Então tem alguns, esse aqui é o que eu indico. Se você não tiver como comprar, não achar, mas isso aqui é fácil de achar na internet, né? Em lojas de material de arte, material de artesanato. Você pode comprar uma agulha desse tamanho, ó, em lojas que vendem agulhas, linhas, né? Isso aqui é uma agulha grossa, ó, tá? Ela é tão grossa quanto o meu furador, tá bom? Essa aqui é a mais incômoda para fazer os furos nos nossos cadernos, mas se não tiver jeito, você pode comprar uma agulha dessas, tá? Ou qualquer um desses furadores aqui. Nós vamos precisar também de um pedaço de EVA, tá? Pode ser, se você tiver um EVA grossinho, ótimo. Eu, como não tinha um EVA grosso, eu acabei colando aqui num papelão, tá? Vamos precisar disso aqui. Vamos precisar de um livro velho, que eu não tenho aqui, mas esse livro velho pode ser uma páginas amarelas, pode ser um dicionário, sabe? Aquele dicionário bem velhinho, porque a gente vai usar como berço de furação. Isso aqui é um berço de furação, tá? Eu vou colocar assim os meus cadernos, né? Aí venho com um agulhão e furo aonde eu acho, né? Onde eu calculei que eu tenho que furar. Então serve para isso. Então o seu livro velho, ele vai ser aberto de preferência ao meio, né? E aí você vai colocar o caderno e vai furar. Então tem que ser um livro que você assim não se incomode de fazer uns furinhos nele, tá? Além desse livro velho, a gente também vai precisar de um outro livro que você não se importe de, na próxima aula, a gente destacar, separar a capa do miolo, tá bom? Ah, uma coisa que eu acho que eu não falei, não comentei, né? Quando a gente tem vários cadernos juntos, agora me lembrei ali do miolo. Quando a gente tem vários cadernos juntos assim, ó, a gente forma o miolo do livro, tá? E o miolo é quem forma o livro. Pronto, pronto, passei, tá? Então a gente vai precisar de um outro livro, aí que você não se incomode em destacar. E a gente vai precisar também de um pedaço de papelão ou papel craft. Existem papéis craft com gramatura bem alta, assim, gramatura 140, é legal. Pode até ser 110, tá? Ou um papelão, olha, caixa de cereal é ótima para isso, sabe? Aqueles cereais Nescau, aquelas coisas. E você pode recortar aquilo ali, aquela caixa, e fazer o seu papelão. Agora, não use aquele papelão colmeia. Olha, tá passando um avião, não sei se vocês estão escutando. Não use aquele papelão colmeia, sabe? Aquele que é assim, tem aquelas ondinhas e a gente olha lá dentro. Aquilo ali é horroroso, tá? Então, não use aquilo, ok? Vamos precisar de folhas de papel para o miolo do livro também. E pode ser aquela folha que você usa na impressora. Papel Chamex, né? Ela tem uma gramatura mais leve, mas como o Junk Journal é livre, é só você dobrar, né? Ou cortar ao meio, aí a gente vê o tamanho, tá? Eu uso essas aqui porque são as folhas normais do estúdio. Essa daqui é claro que eu cortei nesse tamanho, ela veio maior. Mas você tem que ter folhas também para você usar dentro do seu Junk Journal. Se você tem folhas como aquelas lá da minha caixa, ótimo, maravilha, vá juntando essas folhas, porque aí você também pode colocar junto com essas. Tá? Não dá só para colocar aquelas, tem que colocar essas assim, branquinhas também, sem nada escrito, porque senão você não vai ter onde escrever alguma coisa, né? A gente também precisa isso. E olha só, o que eu quero mostrar para você nesse curso não são medidas, mas eu quero te mostrar como fazer, como pensar Junk Journal. E entendendo o mecanismo, você vai fazer um Junk Journal de qualquer tamanho. Não importa o tamanho que você queira. Então, não importa se eu aqui vou fazer um Junk Journal desse tamanho e o seu livro é desse tamanhinho ou é maior, tá? O que eu quero é que você entenda como fazer, tá bom? Então, não se preocupe porque nós vamos fazer juntos, independente do tamanho de livro aí que você tiver, tá bom? O mundo dos junks, ele é enorme. Então, assim, se a gente tiver 7 milhões de pessoas no mundo fazendo junk, a gente vai ter 7 milhões de maneiras diferentes de fazer junk, tá? E aí eu tive que escolher como é que eu vou começar esse vídeo aqui com você, como é que eu vou fazer isso, ou escolher um método, né? E eu escolhi um dos métodos mais fáceis de fazer junk. E dessa forma você pode criar vários junks apenas variando
os enfeites, tanto do miolo quanto da capa, tá? Existem outras formas, é claro, outras costuras, né? Mas vamos nos concentrar apenas no que eu vou mostrar neste curso aqui, ok? Então, quando a gente quer fazer um junk, existem 3 situações. A primeira situação, que é a mais comum, é a gente ter um monte de folhas, do jeito que eu tenho lá na minha caixa, e a gente quer juntar e depois tem que fazer uma capa, ok? A gente tem que determinar o tamanho da capa. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar agora um monte de folhas lá da minha caixa. Então, vamos lá. Aqui eu já separei algumas coisas lá da minha caixa. Claro que eu não vou usar tudo, né? Porque eu posso fazer vários junk journals. Então, eu tenho papéis aqui de tamanhos diferentes. Eu tenho, inclusive, ó, papéis que eram de sacola, tá vendo? Esse que é assim, né? Tenho isso, que eu achei legal. Tenho aqui um cartão, aquele embalagem de sabonete. Tenho isso, ó, que eu posso usar essa parte, já tá até com um bolsinho aqui. Tenho esse papel, olha que papel bom, olha, né? Posso cortar e fazer folho. Tenho essa bolsa aqui, achei linda, ó. Eu posso, inclusive, já tá até dobrada aqui ao meio, ó, legal, né? Tenho isso, que também é outro saquinho. Tenho isso que eu posso adicionar depois. Então, todas essas coisas eu vou poder colocar no meu junk journal. É claro que não vai dar para ser apenas isso. Eu preciso de papel. Eu preciso determinar o tamanho da minha capa, porque eu tenho papéis aqui de tamanhos variados, um é maior, outro é menor, né? Então eu preciso escolher o papel maior que eu posso ter. Por exemplo, o papel maior que eu tenho aqui é esse, que eu acho lindo, né? Que é um papel de chocolate, mas eu também tenho esse. Esse é maior, tá vendo? Aí é o seguinte, ou eu faço alguma coisa desse tamanho, ou eu reduzo. Eu também posso dar uma cortada aqui se eu quiser, tá? Se eu não quiser cortar, eu acabo adotando esse tamanho aqui como sendo o tamanho maior do papel. E aí o que que eu faço? Aí eu venho aqui e vou vincar direitinho, né? Porque ela tá vincada a bambu. Mas eu tenho que vincar isso aqui direitinho, né? Vou decidir se eu quero essa coisa aqui, ó. Se eu quero isso dentro do meu livro ou se de repente eu corto aqui. Não tá dobrado ao meio direito, eu vou dobrar. Pronto, então aqui eu já tenho esse tamanho aqui como sendo o tamanho máximo no meu fólio, tá? Isso aqui vai ser um fólio, ok? Então, a minha costura vai ficar aqui, aqui eu vou ter isso, não sei o que é que eu vou fazer ainda, e aqui eu tenho o resto do saco que tá fechado, então eu tenho que abrir, né? Eu não sei se eu vou abrir aqui ou se eu vou abrir em cima e vou ter um envelope, tipo um envelope por cima, ou vou ter alguma coisa aqui. Ainda não sei o que eu vou fazer. Então eu vou me regular por esse tamanho aqui, que mede. E aí eu escrevo, senão de cabeça não dá. 37,5 de comprimento por 25 de largura. Então isso aqui é o tamanho máximo da minha lâmina, tá? Posso considerar isso aqui como sendo a minha lâmina. Então, tudo que eu pegar agora, eu vou escolher e vou ver quanto é que mede. Aqui mede menos de 37, mede 37,5. Esse aqui mede exatamente a mesma coisa. Então, eu vou dobrar esse aqui, ó, certinho. Isso aqui já é um outro fólio que eu vou ter dentro do meu junk journal, tá? Então, você entende o que eu tô fazendo? Olha, isso aqui já vai ser um outro fólio que será colocado aqui assim.
provavelmente assim, tá? E assim eu vou montando. Isso aqui tá amassado, se você quiser você pode desamassar no ferro, se não quiser, de repente na hora, né, dos enfeites, que é uma outra etapa, depende na hora dos enfeites, a gente vai conseguir fazer assim, ó, faz uma dobra e aqui já fica um bolsinho, tá bom? Então, calma, não se desespere, tá? Então aqui eu já tenho uma outra dobra, eu vou dobrando os papéis, tá? Para eu ter ideia do tamanho deles, ok? Aqui, por exemplo, olha, eu tenho isso, né? Então eu posso botar essa parte para fora, essa parte para fora e dobrar ao meio. É claro que eu tenho que acertar aqui em cima, né? Ó. Aí eu uso a minha base de corte aqui, me regulo por essas linhas que eu tenho na base, venho aqui e corto. Então aqui eu já tenho mais alguma coisa dobrada e eu vou juntando aqui dentro, tá? Lembrando sempre que aqui é o máximo com que eu vou ficar, o máximo de tamanho, tá? Então é claro que o meu Junk Journal vai ficar um pouquinho maior do que esse tamanho aqui. Bom, então aqui eu já cortei tudo com, no máximo, esse tamanho daqui. Eu não cortei aquele material todo que eu mostrei, que eu separei. Olha, sobrou aqui uma porção de coisinhas que eu vou ver depois que o meu Junk Journal estiver pronto, o esqueleto dele estiver pronto, né? A base, aí eu vou ver onde é que eu vou encaixar essas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, essa coisa, esse círculo, com certeza eu vou já dobrar assim ao meio e ele me serve como uma pequena página, tá bom? Eu costumo botar isso também nos meus junks, tá? Então vamos ver o que eu fiz aqui rapidinho, porque o vídeo já tá longo, e a gente tem que acabar essa aula de hoje. Então aqui eu já cortei o que eu quero utilizar, olha. Não quer dizer que isso aqui seja o meu caderno, tá? Isso aqui vai ser distribuído em 2 ou 3 cadernos, ó. Mas basicamente é assim. E intercalado aqui, é claro que eu tenho que ter outras folhas, eu não posso ter só isso aqui. Isso tudo eu vou botar dentro do meu Junk Journal, mas eu preciso agora de folhas, né? Folhas um pouquinho menores ou desse tamanho aqui para colocar aqui dentro. Então eu posso escolher folhas brancas, azuis, qualquer cor. O importante é que elas tenham no máximo 37,5, né? As lâminas 37,5 de comprimento por 25, que é exatamente esse tamanho aqui, né? 37,5 por 25, porque eu resolvi preservar esse meu saquinho aqui de chocolate, tá bom? Bom, então eu espero que você arrume aí as suas folhas. Caso você esteja pensando assim, Cris, mas eu quero fazer Junk Journals parecido com os seus. bom, saiba que a gente aqui vai fazer 3 Junk Journals, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar as outras 2 situações, porque essa aqui é a primeira situação, né? É quando você tem um monte de folhas e você vai botar uma capa e transformar em junk, tá? Então essa foi a primeira. E como eu disse, eu vou te dar 3 situações para que você faça 3 Junk Journals, tá? Você pode escolher fazer os 3 simultaneamente aqui no nosso curso, ou você pode escolher apenas um dos Junk Journals e fazer apenas um do Junk Journal junto comigo, tá bom? O que importa é que no final do nosso curso, ou você vai fazer um, ou você vai fazer 2, ou você vai ter feito 3 Junk Journals, tá certo? E o que eu vou dar nesse curso aqui, agora até o final, até no máximo dia 20 de dezembro, é o esqueleto dos Junk Journals, tá? Eu não vou conseguir enfeitar a capa, mostrar como fazer isso, mostrar como fazer essas outras coisinhas aqui, tá? Que eu coloco. Não vai dar tempo de eu fazer isso. Eu vou te mostrar a base realmente. Você vai ter um Junk Journal, né? As folhas costuradas e a capa colocada, tá bom? Os enfeites não vai dar tempo. Por quê? Porque todo dia 20 de dezembro o estúdio entra em férias e volta só depois do carnaval.
Mas acontece que em 2019 o carnaval é no dia 5 de março, é muito longe, né? O estúdio voltaria, na verdade ele volta no dia 12 de março, que é na semana seguinte do carnaval. Aí volta com carga total, né? Os vídeos, né? Todas as terças e quintas, e agora os nossos vídeos serão às 18 horas, porque eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas preferiam mudar o horário dos vídeos e todo mundo optou pelas 18 horas. Então é terça e quinta, 18 horas, tá bom? Só que até o dia 12, né, do dia 20 de dezembro a 12 de março, é muito tempo. Então talvez eu consiga fazer com que, o mesmo que eu fiz no começo desse ano, de 2018, eu coloquei um vídeo por semana aqui no YouTube em fevereiro, né? E em março eu voltei com a programação normal. Então eu estou tentando fazer isso, né? Vou tentar fazer isso agora no começo do ano. Eu vou tentar em fevereiro já voltar devagarzinho com um vídeo por semana, e aí a gente consegue começar a fazer os enfeites, tá bom? A decorar os junks. Bom, para a próxima aula eu quero que você já venha com os papéis, né? Mais ou menos desse tipo aqui. Papel que eu tenho assim na caixa, alguma coisa que você queira. Façam do jeito que eu mostrei, né? Escolham aqui escolham um tamanho máximo, dobrem ao meio os outros papéis e vão colocando, né? Quantos papéis vocês quiserem, né? Para a gente continuar a execução desta primeira situação aqui. Para as outras duas situações que eu ainda vou mostrar, né? Já venha para cá assistir o vídeo com um livro de capa dura, para que você possa separar a capa do miolo, e eu vou te mostrar como fazer isso sem danificar a capa, e depois também como é que a gente vai preparar essa capa para ela virar uma capa de junk journal, tá bom? E também vou te mostrar como calcular a quantidade e o tamanho das lâminas que a gente vai precisar colocar dentro dessa capa, porque nessa capa aqui a gente tem um limite, né? Não pode ultrapassar essa capa. Nessa daqui não. Aqui a gente fez o limite escolhendo o maior papel que a gente tinha, porque no meu caso eu quis preservar esse papel, tá bom? E para a terceira situação, eu vou precisar de um pedaço de papelão macio, ok? E para cá eu também vou precisar de um pedaço de papelão, tá? Não esqueça. Então, se você separar isso aí na sua casa, você já reserva um pedaço de papelão que seja maior do que a sua folha, a sua lâmina maior, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua. Esse vídeo de hoje foi comprido, mas não tem jeito, vídeos de cursos são assim, porque se eu cortar, dependendo de onde eu vou cortar, você aí fica na mão, fica pensando, ai minha nossa, agora que ela podia ter continuado o assunto, não continuou. Bom, é isso, obrigada por ter assistido. Então, na próxima aula, não esqueça de trazer os materiais, de juntar tudo, para a gente tentar fazer juntos os nossos junk journals, ok? Obrigada, beijo. Tchau, tchau.